Vamos lá, crianças. Então, olha só. Eu vou fazer a apresentação para vocês daquela atividade da semana passada que eu apresentei no Word, tá? Amanda, tá me escutando aí direitinho? Fala aí para mim, se você não está olhando. Tá? Então, tá ótimo. Então, olha só. Quem faltou semana passada, aproveita e tira o print aí do exercício, tá? Esse exercício eu disponibilizei para vocês semana passada para revisar o Caiu de novo? Tá. Eu acho que tá, não sei. Estão vendo aí? Fala para mim, por favor. Me dá um retorno. Sim. Eu acho que sim. Ah, então qualquer coisa me avisa, tá? Agora voltou, mas tinha caído. Tinha caído? Isso que eu ia falar, me avisa. Quem não tá legal agora, não sei o que aconteceu. Tava ótimo no começo. É uma coisa de internet. Crianças, ó, essa é a atividade que eu disponibilizei para vocês na semana passada. Printem aí, por favor. Quem faltou, printa, porque ela faz uma revisão e uma fixação aí do primeiro reinado e período regencial, os nossos 2 primeiros assuntos do módulo 3, tá? Printa aí rapidinho, que eu vou expor também o exercício. Então, ó, o número 1, o processo de independência política no Brasil garantiu o rompimento das antigas estruturas econômicas e sociais no Brasil colonial? Justifique, né? Não garantiu, né, a independência. Ela não modificou as estruturas, né, antigas, as estruturas da economia e da sociedade. Que estruturas são essas? Nós permanecemos, né, com o e nós permanecemos com a escravidão, tá? Então, eram aí as estruturas econômicas e sociais da época, que com a independência nada mudou, permaneceu. Está todo mundo me escutando? Sim? Professora, Oi. você tá fazendo a correção? Estou mais oral, mas eu vou mostrar para vocês o gabarito. Ó, eu estou falando só para explicar, mas aqui embaixo, ó, tem um gabarito, tá? Já já eu vou parar aqui no gabarito para vocês poderem printar também, tá bom? Aqui eu estou lendo e estou explicando, mas eu vou apresentar tudo escrito, para vocês não precisar fazer correndo agora de qualquer maneira, tá? Pode deixar. É só para vocês poderem entender. E a número 2, por que a Assembleia Constituinte de 1823 não foi aceita por Dom Pedro I? Ela não foi aceita porque não teve a participação de Dom Pedro I, tá? E, além disso, limitava o poder do imperador. Então, ele não aceitou a Assembleia Constituinte de 1823. E 3, escreva os pontos importantes da Constituição de 1824. A Constituição de 1824, ela reforçava a monarquia, o poder hereditário, implantou os 3 poderes, né, executivo, legislativo e moderador, e criou o 4º poder, o poder moderador, que fiscalizava os outros poderes, tá bom? Além do voto censitário, além do catolicismo ser imposto como religião oficial, tá? Teve outras questões também. Número 4, defina o poder moderador. O poder moderador era o poder do imperador, que comandava e controlava os outros poderes. Lembrando, eu estou falando aqui a resposta oralmente só para poder esclarecer, tá? Já já eu vou apresentar para vocês o gabarito, que está com as respostas, tudo que eu estou falando, escrito bonitinho. 5, o que foi a Confederação do Equador? Foi um movimento contra o governo de Dom Pedro II. As províncias da região Nordeste reivindicavam uma vida melhor, reivindicavam autonomia, tá? Então, aí, eles fizeram esse movimento contra Dom Pedro I, principalmente depois aí que foi instituída a Constituição de 1824. Esse movimento ele ganhou força exatamente por conta disso, ele teve início por conta disso, na verdade. 6, quais foram as razões da renúncia de Dom Pedro I ao trono brasileiro em 1831?
Então, assim, aqui, quais fatores levaram aí essa renúncia a ocorrer, né? Foi aí o autoritarismo, a não solução dos problemas sociais e econômicos no Brasil por parte de Dom Pedro I, a perda da Cisplatina, né, o território que até então pertencia ao Brasil, a preocupação de Dom Pedro I com o trono em Portugal depois que seu pai Dom João faleceu. Então, esses fatores levaram aí a Dom Pedro a abdicar. E 7, como terminou o governo de Dom Pedro I? Terminou com a sua abdicação. Ele passou o trono, né, ele deixou o trono em nome do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. E a 8, o que significou o período regencial? Foi o período em que o Brasil foi governado por regentes, né? Foi um período de grande agitação social, né, de muitas revoltas, e efervescência política, agitação política. No 9, cite os 4 governos do período regencial, né? Que quatro governos foram esses? Foi aí a regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Diogo Feijó e regência una de Araújo Lima. A 10, quais eram os grupos políticos do período regencial? Eram os restauradores, que desejavam aí a volta de Dom Pedro, os moderados, que eram contrários à descentralização e às reformas, né? Eles queriam restabelecer a ordem da monarquia e dar uma certa autonomia para as províncias, e eram os exaltados, que eram aí a favores aí da defesa da mudança, inclusive, do regime político, né? Eles queriam aí um regime republicano. E o 11, quais foram as revoltas que ocorreram no período regencial? Foram aí Sabinada, Farroupilha, Cabanagem, Revolta dos Malês e peraí que eu pulei uma, hein? Peraí que eu falar certo. Cabanagem, Farroupilha, Revolta dos Malês, Sabinada, Balaiada, tá? Foram as 5 manifestações, as 5 revoltas aí do período regencial. E o número 12, de modo geral, o que desejavam os revoltosos? Eles desejavam mais autonomia para as províncias, eles desejavam uma vida melhor. Então, ó, aqui eu dei resposta oralmente, só para poder tirar, só para fixar, tá, as perguntas. Agora eu vou apresentar a vocês o gabarito, ó. Vou mostrar aqui, né, primeiro do número 1 até o número 7. Printem aí o gabarito, por favor. Lembrando, não é para deixar isso esquecido no caderno, tá? Eu estou falando para vocês printarem agora, mas é aí, com certeza, para copiar perguntas e respostas bonitinho no caderno, tá bom? Então, printem aí, ó, do número 1 até o número 7. Oi? Posso colocar nas outras, para vocês também printarem? Então, ó, tá do número 1 aí até o número 7. E agora, ó, vou apresentar do número 7 até o número 12. Printem aí também. Foi aí? Foi, crianças? Posso tirar? Me falem. Pode? Então, ó. Vamos lá, então, ó, novamente, tá? O gabarito. Número 1 até o número 7. E do número 7 até o número 12. Pronto. Foi, né? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte, tá? Fala, Maria, quer falar? Não? Então, agora nós iremos fazer o seguinte. Oi, amor. Bom dia, Paula. Oi, Tia Beth, bom dia. Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Deixa eu te interromper um pouquinho. Nada, pode Eu interromper. preciso. Bom dia, turma. Bom dia, tem alguém aí? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Queridos, eu estou passando para lembrá-los do cartão resposta do simulado. Tem alguns alunos dessa turma que não entregou na escola ainda. Não esqueçam que vale nota como teste, tá? Quem não entregou ainda, vê se consegue entregar hoje, até às 16 horas, tá bom? Depois você reforça aí para mim, Paula. Obrigada. Eu já tinha até falado, Tia Beth. Menina, tem uma galerinha que ainda não entregou. Ai, Senhor. Porque aí como que vocês vão pegar para corrigir faltando, né? Eu até falei isso, senão demora ainda mais para eles poderem saber da resposta. Pois é. Então tá bom. Estou aguardando vocês entregarem hoje, tá bom? Beijos. Obrigada, Paula. Não, imagina. Crianças, olha, minha internet tá meio esquisita, teve uma hora até que travou para mim. Vão me avisando, tá? Se por acaso travar, se por acaso ficar meio esquisito, porque tem hora que eu não estou nem escutando. Então, olha só, vamos lá. Aí, agora, a gente vai iniciar um novo assunto, tá? Que é a continuidade aí do assunto que nós estávamos tratando, que é o Brasil Império. Nós iremos ver agora pontos importantes, né, sobre o segundo reinado, tá bom? Então, eu vou apresentar agora um slide para vocês, que vai expor pontos importantes do segundo reinado, e eu vou acrescentando aí informações que, porventura, né, vão faltar nesse slide. Só que depois eu vou completar com informações de outro slide também, tá? Porque o segundo reinado é um assunto longo, é um assunto bem grande. Então, assim, essa aula eu vou falar sobre o segundo reinado. Na nossa próxima aula de semana que vem, vou falar novamente sobre o segundo reinado, tá? Para poder tirar qualquer buraco que tenha ficado nessa apresentação desse primeiro slide, que ele vem faltando informações, tá bom? Mas eu sei disso. Então, assim, a gente vai trabalhar muito ainda o segundo reinado, tá? Como eu falei, esse slide que eu vou apresentar agora para vocês, ele faz um apanhado de pontos importantes da história do segundo reinado, tá? Tudo ok, né? Então, olha só, prestem bastante atenção, que esse é o assunto... Nossa, valeu, Amanda, ainda bem que tem você para me salvar, porque eu olho para você, eu me localizo. Aí, esse assunto é o nosso último assunto do módulo 3, tá? Só que nós vamos tratar ele ainda no dia 8, no dia 15, tá? No dia 22, provavelmente, eu vou fazer uma revisão de todos os assuntos, tá bom? Então, fiquem aí atentos, tá? Lembrando, dia 15 de setembro, nós vamos fazer uma conversa, né, sobre o livro da classe As Cores da Escravidão. Então, não deixem de ler, hein? Depois eu vou lembrar isso novamente. Então, vamos lá, vamos para a apresentação. Ó, o que vocês irão ver agora é o slide sobre o segundo reinado, tá? Segundo reinado, amores. O segundo reinado, ele aconteceu de 1840 até 1889. E já nesse primeiro slide, de cara, né, nessa primeira fotografia que vocês estão aí visualizando na capa do slide, já vem com uma informação muito importante desse período, tá? O café. O café foi o maior produto brasileiro de exportação nesse período. E ele proporcionou aí ao território brasileiro melhoria nas estradas, construção de ferrovias, né? A entrada, de fato, aí da modernização no território brasileiro, tá? Então, o café, ele foi aí a base da economia brasileira nesse período. Ele era muito forte, tá bom? Essa base econômica foi muito forte, tá? E até hoje, né, o café é um produto de exportação brasileira, tá bom? Então, vamos lá, hein? Esse slide, ele vai apresentar 3 pontos importantes sobre o segundo reinado, tá? Então, ó, vamos aí à visualização. Primeira informação.
Vocês estão vendo aí a fotografia de Dom Pedro II com apenas 5 anos, né, que foi quando Dom Pedro I deixou ele aí no Brasil, e ele era uma criança, não tinha idade para governar, e foi instaurado, portanto, o período regencial, né? O período regencial, como eu falei para vocês, foi o período em que o Brasil foi governado por regentes, até que Dom Pedro de Alcântara, né, o Dom Pedro II, completasse a maioridade, até que ele fizesse 18 anos para assumir o poder. Só que, né, foi dado aí o golpe da maioridade. O que é isso, professora? O golpe da maioridade foi a antecipação de Dom Pedro II ao trono, com apenas 15 anos de idade. Então, por conta da agitação social, né, por conta do grande número de revoltas no território brasileiro nesse período, por conta da efervescência política, agitação política, né? Os políticos, os parlamentares, os grupos políticos da época se uniram e entraram aí num consenso, né, principalmente pelo apoio dos liberais, e antecipar a maioridade de Dom Pedro II, colocá-lo no poder com apenas 15 anos de idade, com o intuito de acalmar o povo e acabar com as rebeliões e centralizar dessa forma o poder, tá? Então, vamos lá. Campanha da maioridade, a marchinha aí que foi feita para apoiar o golpe da maioridade. Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Qual o motivo do golpe da maioridade? O golpe da maioridade. Então, vamos ver aí, né, sobre as linhas, né, sobre as linhas aí do golpe da maioridade, o porquê que esse golpe ocorreu, tá? Então, vamos lá. O menino, Pedro de Alcântara, só poderia assumir o governo ao atingir 18 anos. Os representantes do Partido Liberal resolveram antecipá-la e deram o golpe da maioridade. Assim, com 15 anos, foi coroado imperador, recebendo o título de Dom Pedro II e dando início, dessa forma, ao segundo reinado. O segundo reinado durou 49 anos, tá? Então, como eu falei para vocês, Dom Pedro de Alcântara, né, o Dom Pedro II, foi colocado no poder antes de completar 18 anos, né? Antes aí dele ter a idade para assumir esse cargo. Então, por que foi feito isso, né? Como eu falei também, para acalmar a população, para dar fim às revoltas, para centralizar o poder. Vocês estão vendo aí a imagem do Dom Pedro II? Depois eu vou até expor outras imagens para vocês, porque essa daí ficou horrível. Principais características do segundo reinado: a estabilidade política, crises externas ao Brasil, o movimento abolicionista. Vamos falar primeiro aqui um pouquinho da estabilidade política, tá? Dom Pedro II, em seu governo, procurou atender aos interesses dos ricos proprietários rurais que eram membros do Partido Liberal e do Partido Conservador. Então, Dom Pedro I tinha aí grupos desses dois partidos políticos, né, no seu governo, e ele resolveu fazer o quê, né? Ele, para atender aos interesses desses dois grupos, aliás, para atender aos interesses dos ricos, né, ele coloca membros no seu governo que eram aí componentes desses dois grupos, tá? E dessa forma, ele balanceava o seu governo. Então, vamos lá. Como é que nós chegamos nesses dois partidos políticos, né? O Partido Liberal e o Partido Conservador? É isso que nós iremos ver agora, tá? Em 1831 até 1834, nós vimos aí, né, que foi o período regencial, nós tivemos os liberais exaltados, os liberais moderados e os restauradores. Nós tínhamos esses três grupos políticos. Em 1835 e 1837, houve aí uma modificação desses grupos políticos, tá? Mesmo porque aí os restauradores acabaram tendo o seu fim, porque os restauradores defendiam o quê? A volta de Dom Pedro I para o Brasil. E nesse período eles tiveram fim porque houve aí o falecimento de Dom Pedro I. Então, não tinha o porquê dessa defesa do partido. E aí nós tivemos esses dois grupos políticos que estão aí ao centro, os progressistas e os regressistas. Em 1837, nós tivemos uma nova transformação, surgindo assim
o Partido Liberal e o Partido Conservador, tá? Como eu falei para vocês, né, para agradar os dois partidos, Dom Pedro I procura alterná-los no poder, tá? No entanto, as primeiras eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete. Por que esse termo, né? Porque foi uma eleição onde teve o uso muito excessivo e muito grande da violência. E foi uma eleição também manipulada. Professora, não estou entendendo. Uma eleição de quê? Para quem? Já que não se tinha eleição para imperador, né? Então, a eleição para os parlamentares, tá? Para aqueles que faziam a composição do governo. Como eu falei, por que eleições do cacete? Isso devido ao fato dos liberais terem usado de violência e fraude nas eleições, roubando urnas, espancando eleitores adversários e até mesmo pessoas falecidas, né, votaram nessas eleições para parlamentares, tá? Então, foram eleições extremamente fraudulentas. Para dar fim a esse problema, resolver, né, esse problema dessas eleições, Dom Pedro II resolveu implantar no Brasil o parlamentarismo. Claro que não foi só para dar fim a esse problema das eleições, mas como também ele queria trazer para cá o modelo político inglês, tá? Mas vamos lá, olha só. Com a finalidade de resolver os problemas de disputa pelos partidos, Dom Pedro II resolve instalar o parlamentarismo do Brasil, que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Por quê, professora? Por que às avessas? Porque na Inglaterra, o parlamentarismo funcionava da seguinte forma, tá? Nós tínhamos o imperador, que era aí uma figura no governo da monarquia, e nós tínhamos o primeiro-ministro, que era escolhido através do voto para governar. Então, o imperador governava aí junto com... o imperador governava aí junto com o primeiro-ministro. Ele não governava sozinho. Ele tinha o seu poder limitado, tá? No Brasil, por que ficou às avessas? Porque, na verdade, no Brasil, o que acontecia? O imperador era aquele que governava, que tinha plenos poderes, e o primeiro-ministro brasileiro, ele era uma figura representativa. Então, é só o contrário, tá? Se na Inglaterra o imperador era a figura da monarquia, o primeiro-ministro que comandava, no Brasil era diferente. O imperador era quem comandava e o primeiro-ministro era a figura, né? Então, olha só que coisa de louco, tá? Por isso, o parlamentarismo às avessas. Então, ó, o imperador, ele tinha aí o poder moderador, ele nomeava e demitia o ministro, tá? Então, assim, ele tinha plenos poderes para dissolver esse parlamentarismo, esse esquema que ele montou, né, que ele trouxe para cá, copiou, né, e trouxe para cá para o Brasil. Só que completamente o contrário do que de fato era praticado na Inglaterra. Então, ó, imperador nomeava o presidente do Conselho de Ministros, o ministro, né, e assim, por consequência, nomeava os ministros e fazia aí a Assembleia Geral, tá? Mas se o imperador não gostasse desse primeiro-ministro, ou se algo aí não saía conforme o desejo dele, ele mandava aí todo mundo embora, tá? Ele tinha ele tinha plenos poderes, o imperador brasileiro. Aqui, nós temos 3 perguntinhas sobre o que eu acabei de falar, tá? Então, ó, explica o que levou liberais e conservadores a defender a ideia de antecipação da maioridade. Nós vimos que isso aconteceu para tentar acalmar a população e acabar com as revoltas. E aqui está a segunda perguntinha. Qual foi a solução encontrada pelo imperador diante do conflito entre os liberais e conservadores? Nós vimos que o imperador, ele alternava esses 2 partidos políticos no governo, e depois ele trouxe para cá o parlamentarismo, né, para poder dar fim a essa disputa, e principalmente as eleições violentas que foram instauradas. E a 3 é como funcionava o parlamentarismo brasileiro. Nós vimos que o parlamentarismo na Inglaterra, nós tínhamos o imperador, que era a figura representando a monarquia, e o primeiro-ministro, ele era escolhido através do voto, né? E ele é quem governava. Então, o imperador tinha seus poderes limitados, né? Ele não tinha plenos poderes, ele não tinha um comando.
No Brasil, o parlamentarismo era como? O imperador é que detinha o comando, tinha plenos poderes, e o primeiro-ministro era uma figura representativa, tá, do parlamento. Ele nada da vinagre. Crises externas ao Brasil, né? No segundo reinado, nós tivemos aí, né, uma guerra, né, envolvendo o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, né? Nós entramos aí na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi de 1865 até 1870. O Paraguai tornou-se uma república independente em 1811, separando-se do vice-reino da Prata, e o seu território, o território do Paraguai, não tinha saída para o mar. Então, olha só, tá? Esse foi aí o grande ponto para essa guerra. Gente, está todo mundo escutando? Está tudo tranquilo? Fala aí para mim. Sim. Sim, então tá bom. Qualquer coisa me fala. Então, como eu falei para vocês, a Guerra do Paraguai envolveu, ó, o Brasil, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Por que que envolveu essas 4 nações? Porque ambas queriam aí o controle, disputavam por esses rios que passavam entre eles, tá? Entre essas nações. E o Paraguai, por não ter acesso ao mar, né? Ele queria, mais que tudo, controlar a Bacia da Platina, né? Ele queria controlar esses rios, tá? Então, vamos lá, continuando. Vocês vão entender um pouquinho mais. O governo de Solano Lopes, que teve início em 1862, o Paraguai não dependia de quase ninguém, já que produzia todos os alimentos que precisava, tinha uma fábrica de armas e de pólvora, tinha também terras produtivas em fazendas estatais, em fazendas do governo, enfim, né? Era aí uma potência dentro da América do Sul, tá? Por outro lado, o Paraguai não podia viver isolado, pois precisava vender seus produtos. Por isso, era importante que tivesse uma saída para o mar, coisa que não tinha. E o caminho possível era navegar através dos rios Paraguai, Paraná e da Prata, até chegar ao Oceano Atlântico. Como conseguir a saída para o mar, né? Já que o Paraguai aí não estava aí tão próximo, não estava próximo, nem um pouco, né? Então, ó, primeiro passo foi invadir Mato Grosso. Mais tarde, queria anexar o Paraguai e o Rio Grande do Sul. Mas, para fazer isto, precisaria invadir parte da Argentina. E depois, quem seria o próximo alvo de Solano Lopes? O Uruguai. Assim, o Brasil, a Argentina e o Uruguai se uniram, formaram a Tríplice Aliança contra o Paraguai. Aí vocês estão vendo aí o mapa, né, que demonstra a Guerra do Paraguai, né, o território que foram aí invadidos pelo Paraguai, né, como é que foi a ofensiva, né, da Argentina, do Brasil, do Uruguai, aonde aconteceram as batalhas, né, os fortes, tá? Então, vamos lá. Aqui nós estamos vendo o número da população desses países, né? E também o número de soldados que esses países enviaram. Aqui nós estamos vendo o massacre da população paraguaia, foram milhões de mortes. As principais consequências da Guerra do Paraguai foram enriquecimento da Inglaterra, pois recebeu com juros o dinheiro que havia emprestado ao Brasil e à Argentina para financiar a guerra. Então, vimos aí, ó, tá bem claro, né, que a Inglaterra saiu ganhando com a Guerra do Paraguai. Ela fez empréstimos aí para o Brasil e para a Argentina, ela financiou. Além disso, né, também havia vendido armas e equipamentos tanto para a Tríplice quanto para o Paraguai. E também ocorreu a destruição do Paraguai, que ao final da guerra, dos seus 800 mil habitantes, restaram apenas 184 mil. 3 em cada 4 paraguaios haviam morrido nos combates. Bem, gente, a Tríplice Aliança venceu o Paraguai, tá? Saíram aí vitoriosos o Brasil, a Argentina e o Uruguai, tá? Assim era o território da América do Sul em 1830.
Após a Guerra do Paraguai, né, e com a vitória da Tríplice Aliança, houve uma modificação, e o Paraguai, inclusive, teve aí que ceder território para o Brasil e para a Argentina. Vocês estão vendo no mapa, ó, o que está de marronzinho foi o território cedido, né, pelo Paraguai ao Brasil. E o que está de amarelo foi o território cedido do Paraguai para a Argentina. Aqui são perguntas sobre o assunto que eu acabei de explicar, depois eu até volto nelas. E agora nós vamos para uma outra questão dentro aqui do slide, que é a questão escravista no Brasil Império, tá? Foi no segundo reinado que ocorreram, né, as leis, que foram implantadas as leis, que deram aí, que alcançaram aí a Lei Áurea, tá? Que deram início aí à abolição da escravatura, tá bom? Vocês devem lembrar, né, eu espero que sim, que quando o Brasil, né, conquistou a independência, as nações fizeram aí suas exigências para reconhecer o Brasil como nação, né, reconhecer a independência do Brasil. E a Inglaterra, né, ela exigiu que o Brasil desse continuidade ao Tratado de 1810, que era o tratado que beneficiava os produtos ingleses, e ela também exigiu que o Brasil ele desse fim, né, à escravidão de forma gradual, progressivamente, que a escravidão tivesse fim no território brasileiro. E por que a Inglaterra exigiu isso? Tá? Ela exigiu isso porque a escravidão atrapalhava os planos econômicos da Inglaterra. A Inglaterra queria trazer para cá num número maior, né, com mais força, as suas fábricas, as suas máquinas e principalmente a sua mão de obra especializada. E a escravidão atrapalhava isso, porque, afinal de contas, né, os poderosos, os ricos, eles acabavam não querendo investir nessa mão de obra especializada, que era uma mão de obra paga, né, já que eles tinham aí a mão de obra escrava, tá? Então, vamos lá. Aqui está vendo um desenho do Ziraldo, né? Ó Deus, o que foi que nós, os negros, fizemos, tá? É uma representação aí, né, do questionamento dos negros, por conta, né, desse processo, desse período imenso, extenso da escravidão. E em 1845, a Inglaterra, ó, lembrando, né, que essa questão de reconhecer o Brasil como nação foi em 1822, aonde a Inglaterra exigiu aí, né, que o Brasil desse fim de forma gradual, né, de forma progressiva, à escravidão. Já estávamos aí em 1845 e nada, né? Nenhuma atitude do Brasil com relação a isso, a dar fim à escravidão. Então, o que foi que a Inglaterra fez? Né? A Inglaterra criou a Lei Peel-Aberdeen, em 1845. O parlamento inglês aprovou que a marinha inglesa poderia aprisionar os navios negreiros em qualquer lugar, inclusive em águas territoriais de outras nações, tá? Então, não era só em águas que pertencia à Inglaterra, não. Essa lei, a Lei Peel-Aberdeen, gerou um crescimento do tráfico negreiro. Essa lei falava o seguinte, tá? Todo navio negreiro pego aí pela escolta, né, pelas embarcações da marinha inglesa, eram apreendidos, tá? Ficava, portanto, aí, né, essa perseguição, né, aos navios negreiros com relação à Inglaterra, como forma de pressionar, né, o fim da escravidão, tá? Só que essa lei, ela acabou intensificando o tráfico negreiro, que passou a ser aí clandestino, né? E também ela acabou dando força a algo que já acontecia, que era o tráfico entre as províncias, tá? Ela acabou intensificando isso também. Então, vamos lá. Movimento abolicionista é o nosso terceiro ponto desse slide. Foram dois os fatores que contribuíram para o fim da escravidão no Brasil. A resistência por parte dos escravos e as pressões internacionais, principalmente da Inglaterra. Evolução das leis. E aí, após essa lei de Peel-Aberdeen, né, o Brasil teve que fazer algo. O governo português, né, o governo brasileiro estava sendo pressionado para que uma atitude fosse tomada com relação à escravidão.
E aí o governo brasileiro criou a Lei Eusébio de Queiroz em 1850. Foi aí o nosso primeiro passo com relação aí à escravidão, o fim da escravidão, tá? A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico de escravos no Brasil. Ficava a partir desse momento, de 1850, proibido definitivamente o tráfico negreiro, tá? Isso não significa o fim da escravidão. O tráfico, a vinda de escravos da África para o território brasileiro. Ficou proibido o tráfico negreiro, mas intensificou ainda mais o tráfico entre as províncias, o comércio de escravos entre as províncias brasileiras. Portanto, essa Lei Eusébio de Queiroz, não deu fim à escravidão, né? Não fez aí, foi um primeiro passo, mas não fez aí o que de fato a Inglaterra queria, tá? E em 1871 foi implantada a Lei do Ventre Livre. Essa lei, a Lei do Ventre Livre, determinava que os filhos de mulheres escravas, nascidos a partir dessa data, 1871, seriam livres, mas continuariam na condição de propriedade do senhor até 21 anos de idade. Então, olha só que louco, né? A Lei do Ventre Livre é a primeira lei aí para inglês ver, vamos dizer assim, né? Esse termo para inglês ver. Por quê? Foi uma lei que não adiantava nada, né? Foi uma lei que não solucionava nada. Porque, olha só, a criança que nascesse a partir desse ano, 1871, era dada como livre, só que, de fato, ela não era livre, né? Porque ela ficava sobre a responsabilidade, vamos dizer assim, né? Ela ficava na condição aí de escravo para o senhor até os 21 anos. Então, ela não era livre coisa alguma. E quando chegava nessa idade de 21 anos, será que ela ia embora? Não. Por que não? Primeiro, ela estava cheia de dívida com o senhor. Ele sempre inventava alguma coisa, né? Por exemplo, trabalhar nesses anos todos, pagando aí moradia e comida. Isso depois sempre era acrescentado algo para prender, né, essa pessoa no território aí, para prender essa pessoa na condição de escravo. E outra coisa também, esse filho ia ter coragem de ir embora, porque, afinal de contas, ele era livre. Seus pais não eram livres. Se tinha irmãos mais velhos, também não eram livres, tá? Porque só era livre quem nascia a partir dessa data. E olha quantos anos ele já passou como escravo. Foram 21 anos como escravo, tá? Próxima lei, Lei do Sexagenário. Essa lei do sexagenário foi criada em 1885 e também foi uma lei para inglês ver. Ela declarava livres os escravos com mais de 65 anos, gente. Ter 65 anos naquela época, né? Ainda mais para o negro, que trabalhava de sol a sol, não tinha uma alimentação adequada, não tinha cuidados, não tinha acesso a medicamentos, né? 65 anos, ele estava um farrapo, né? Essa é a verdade. Uma pessoa de 65 anos naquela época parecia ter 90, né? Estava acabado. Então, assim, como ser livre, como conseguir algo com 65 anos? E para onde? Então, o que acontecia? Se conseguia chegar nessa idade, ainda tinha isso, né? E quem alcançava essa idade, que a lei se tornava livre acima de 60, tá? Para quem alcançava essa idade, preferia ficar na fazenda, né? Não ia se arriscar, tá? Muito dos casos. E aí, enfim, em 1888, nós tivemos aí a Lei Áurea, que declarava extinta a escravidão no Brasil. A Lei Áurea, ela aconteceu, ou melhor, né? Todas essas leis aconteceram devido à pressão inglesa, tá? Agora nós vamos para um ponto bem interessante, tá? Deixa eu só ler isso aqui. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina a Lei Áurea, que declarava textualmente extinta a escravidão no país, revogando-se todas as disposições em contrário, tá? Aqui vocês estão vendo no finalzinho, o Barão de Mauá, tá? Que foi um grande empresário e defensor da abolição nesse período do Segundo Reinado. Fala, amor. A lei de sexagenário tem alguma coisa a ver com o quê? Aposentar. Trabalho. Sabe que é uma boa pergunta? É até um caso a gente pesquisar, né? Se tem algo a ver. Depois eu até vou ver sobre isso. Boa pergunta, tá?
a gente ver sobre isso certinho, que eu te falo com certeza, se essa questão da aposentadoria com essa idade tem ligação ou tem a ver com essa questão dessa lei. Depois eu vou pesquisar e te falo. Qualquer coisa a gente pesquisa aí, quem achar primeiro eu aviso uma outra, tá bom? Então, ó, vamos lá. Aqui vocês estão vendo a Lei Áurea, né, que torna aí extinta a escravidão. A partir desse momento, nenhum negro é mais escravo. Agora, uma coisa bem interessante que eu vou falar com vocês. O fim da escravidão estabeleceu aí, como é que eu vou falar, a entrada do negro na sociedade? Não, né, crianças? O negro, com a Lei Áurea, ele consegue, né, a liberdade, é extinto a escravidão, mas ele não é dado como cidadão pela sociedade. Né? Ele não é recebido como tal pela sociedade. Né? O negro, ele tem a liberdade, ele tem aí a sua chance, né, de uma vida, mas ele não tem direito algum. Tá? Muitos desses negros, inclusive, fizeram acordos para se manterem nas fazendas, que não tinham condições de procurar uma outra vida, né? Não sabiam fazer uma outra coisa. E se sabiam, muitos até sabiam, não tinham a chance de mostrar isso. Tá? Não tinham a chance de ter um emprego. A questão é essa, né? Até falei errado, não é que não sabiam sim, mas não tinham a chance de se integrar na sociedade. Então, nós tivemos aí um grupo grande, né, que foi tentar a sorte. Muitos ficaram perambulando nos centros urbanos, outros conseguiram empregos, né, mas empregos inferiores, que os brancos não queriam, não aceitavam, eram intitulados aí para dar os negros, tá? E assim foi. Né? O negro ele não foi inserido, ele não foi visto como cidadão, ele não teve aí os seus direitos estabelecidos, né? Ele não foi assegurado pelo governo, tá? Então, ó, vamos aqui uma linha do tempo com relação, né, à abolição da escravidão. Então, ó, 1850 foi instituída a Lei Eusébio de Queiroz, né, como nós vimos, que proíbe o tráfico de africanos para o Brasil. E olha só, em 1851 foi dada a abolição da escravidão na Bolívia. Nós estávamos aqui, ó, no nosso primeiro passo, abolindo o tráfico negreiro. Né? A Bolívia já deu extinta a escravidão. 1852 foi a abolição da escravidão no Equador. 1853 foi a abolição da escravidão na Argentina. 1854 foi a abolição da escravidão na Venezuela. 1855 foi a abolição da escravidão no Peru. 1886 foi a abolição da escravidão nas colônias holandesas do Caribe. 1865 foi o fim da Guerra de Secessão nos Estados Unidos e também o fim da escravidão. 1869, Portugal torna ilegal a escravidão. 1871, o movimento abolicionista começa a ganhar impulso no Brasil. E aí vem a lei do ventre livre. Olha só, em um monte de território da América Latina já tinha abolido a escravidão. 1873, a abolição da escravidão na colônia espanhola de Porto Rico. 1874, os escravizados são emancipados na Costa do Ouro, na atual Gana, e após a conquista do reino de Ashanti pelos ingleses. 1884, a abolição da escravidão no Ceará. Aboliu a escravidão independente do resto do Brasil. 1885, foi elaborada, né, foi instituída a Lei do Sexagenário, olha só, hein, que concede liberdade aos escravos com mais de 60 anos, que era uma lei para inglês ver, né? 1886, fim da escravidão em Cuba, e aí nós fomos o último país da América Latina, a última nação da América Latina a abolir a escravidão em 1888, tá? Com a Lei Áurea. Então, vamos lá. Consequências da abolição do tráfico negreiro, tá bom? Cessava a única fonte de abastecimento do sistema produtivo brasileiro. Devido às péssimas condições de vida, a mortalidade dos escravos era maior do que a natalidade. Falta de mão de obra. Substituição da mão de obra escrava pelo imigrante. Capital aplicado no tráfico negreiro voltou-se para atividades urbanas, tais como bancos, comércio, indústria, entre outros. E aqui
Qual a maior consequência do fim da escravidão no Brasil para os escravos? E aí, né, tá fazendo aqui a propaganda de algumas descrições a respeito, e nós vamos também falar sobre isso, né? Como eu falei para vocês, foi abolida a escravidão, né? Foi dada aí a liberdade aos negros, e como eu disse, né, os negros não foram inseridos na sociedade, não tiveram aí garantidos seus direitos, tá? Não foram vistos aí como cidadãos, tá bom? Então, isso perpetua, né, infelizmente, no pensamento de muitos até hoje, né? Graças a Deus, eu acho que nem tão muitos assim, né? Já estamos evoluindo, né? Mas a gente ainda tem essa discussão sobre o reflexo, né, da escravidão no dia a dia, né? O reflexo da escravidão na visão do negro como capaz, infelizmente, tá? Então, vamos lá, amores. Aí eu separei aqui, deixa eu até ver, porque eu separei um slide sobre a economia no território brasileiro, nesse período do segundo reinado. Só que, deixa eu ver se eu acho aqui onde eu coloquei, meu Deus. Um videozinho. Professora, Ai, meu amor. você só está relembrando ou você vai explicar isso de novo? Não, vou explicar isso de novo, tá? Na verdade, eu não estou nem relembrando, eu estou dando esse conteúdo agora. Antes dele, nós estávamos falando sobre o primeiro reinado e período regencial, tá? Agora, eu estou introduzindo para vocês o segundo reinado, que foi aí o reinado. Não, tô falando sobre as leis e a abolição. Então, eu estou dando agora, não estou relembrando não, porque eu ainda não dei isso para vocês. Tá? Eu não tinha falado isso ainda para vocês, eu estou falando agora. Só que eu vou falar de novo. Eu vou passar esse conteúdo de novo para vocês. Deixa eu só achar um negocinho aqui rapidinho. Onde que eu coloquei? Peraí. Só que esse assunto eu vou falar de novo para vocês, tá? Eu não vou explicá-lo agora e depois nós não iremos ver, não. Mas não, de jeito nenhum. Nós estamos falando sobre ele hoje, né, no dia 1º de setembro. Eu vou rever esse assunto com vocês e trazer mais dados sobre esse assunto no dia 8, dia 15 de setembro, quando a gente for conversar sobre as cores da escravidão, né, que é o livro Esta Classe, eu vou falar novamente sobre isso, tá? Por isso que, ó, é importantíssimo vocês lerem esse livro. Ele vai, assim, vai ser uma discussão bem bacana agora no nosso assunto do segundo reinado, porque a gente está tratando no segundo reinado as leis abolicionistas, tá bom? Eu vi aqui, separei aqui para vocês, o telecurso falando sobre a economia do Brasil, tá? Do segundo reinado, falando sobre a produção do café, tá bom? Então, eu vou apresentar ele aqui para vocês. Preste atenção. Deixa eu achar ele aqui certinho, para ver se eu separei aqui bonitinho. Está aqui sim. Que vai falar sobre o Império do Café. Prestem atenção a esse assunto, tá? Para a gente poder dar continuidade aí, tá bom? Eu queria passar um outro antes para vocês, mas eu vou passar esse do Império do Café e depois eu complemento ele. Tá todo mundo me escutando? Tudo direitinho, né? A internet não deu mais nada não, né? Ah, graças a Deus. Então, vamos lá? Deixa eu aqui apresentar para vocês. Fiquem atentos. Ai, cadê? Rapidinho, não vai muito rápido. Ó, vou aumentar. Aqui vai iniciar, né, a discussão sobre esse poder do café no território brasileiro no Império, tá bom? Então, ó, atenção, hein? Deixa eu ver se o volume tá bom, acho que tá. Qualquer coisa que estiver muito alto, alguma coisa, vocês me avisam. Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos!
Imagine, nós estamos em pleno século XIX. O liberalismo triunfa em toda a Europa Ocidental. Inglaterra e França disputam novos mercados, os Estados Unidos descobrem ouro na Califórnia e sua economia triunfa cada vez mais. Quanta riqueza, hein? Pois é, estamos em pleno século XIX, em plena conquista do mundo pelos burgueses. E o Brasil? Como é que o Brasil fica nessa história? Isso é o que a gente vai investigar nesta teleaula de História do Brasil. Você vai ver como foi que o nosso país também descobriu o progresso econômico no século XIX. Vai ver como se formou a nossa economia cafeeira, com suas fazendas, seus escravos e seus barões do café. Olha, nossa teleaula está começando agora e ela tem um aroma muito gostoso. Este pequeno mundo que você está vendo aqui era uma antiga fazenda de café, que ficava no antigo caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Um pequeno mundo que custava uma grande fortuna de terras, capitais, mão de obra e transportes. O caminho da produção de café em larga escala no Brasil começa no Rio de Janeiro, no início do século XIX. O café encontrou condições tão boas que subiu a serra e entrou pelo Vale do Paraíba adentro. De lá, ele foi seguindo pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. A conquista de tantos territórios pelas fazendas de café não foi pacífica. Na zona rural fluminense, por exemplo, a luta pela posse de terra foi grande e a grande maioria desses conflitos pelos limites e títulos de propriedade foi resolvida assim mesmo, ó, a bala. Depois de resolvida a questão da posse pela força, as terras eram legalizadas. Como o mesmo problema se repetia em várias regiões, o governo imperial regulamentou as terras disponíveis através da Lei de Terras em 1850. Foi assim que os grandes fazendeiros da época se tornaram os chamados barões do café. Olha, Vicente, esses aqui são os barões do café, tá aqui, ó. Agora me diz uma coisa, os barões do café eram os verdadeiros pilares políticos do Brasil imperial, não é mesmo? Ah, sem dúvida. Tanto é que uma boa parte da riqueza do país passava pela mão deles. Ó, para você ver, logo que eles garantiam a propriedade da terra, começaram a investir pesado na produção do café, obviamente para ter mais lucro. E como eles tinham cada vez mais lucro, o que eles faziam? Compravam mais escravos, mais máquinas para poder cada vez mais plantar, colher e vender mais café. Ô, Vicente, então esses barões aqui gastavam uma grana preta? Peraí. Grana preta não, né, Gil? A expressão certa é dizer que eles investiam uma grande soma de capitais nas fazendas de café. Aí fica melhor. Mas peraí, aonde vem essa grande soma de capitais que eles investiam? Isso aí vem da transferência de outras culturas, como cana-de-açúcar, por exemplo, ou das atividades comerciais, que estavam tendo um grande impulso aqui com a vinda da família real. Ah, mas peraí, eu não estou entendendo direito, sabe, Vicente? Para entender de onde vieram os primeiros investimentos na cultura cafeeira, é preciso voltar ao ano de 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil. Isso fez entrar muito dinheiro no país. O comércio cresceu bastante, portanto havia capital para investir. E, além disso, o próprio rei D. João VI distribuía sementes para incentivar os grandes proprietários de terra a plantar. Quer dizer, esses investimentos foram um empurrão inicial que a economia cafeeira precisava para decolar no Brasil. Mas além da força da família real, da força do capital e da força das armas dos fazendeiros, a produção de café tinha uma força de trabalho fundamental para o seu crescimento: a mão de obra escrava. Essa aqui era a senzala dessa fazenda. Como você sabe, a mão de obra escrava comeu o pão que o diabo amassou nas fazendas de café do Vale do Paraíba. A massa de mão de obra escrava crescia cada vez mais na produção, como cresciam também as ferrovias para o transporte do café das fazendas para os pontos de consumo e de exportação. Os trens facilitaram muito o escoamento da produção de café, que nos primeiros anos era feito em lombo de burro. Quando chegava a Santos ou ao Rio de Janeiro, antes de ser vendido aos exportadores, o café era comprado pelos comissários de café. Comissário, Vicente, olha, quer dizer então que existia um intermediário entre os fazendeiros e os exportadores? Exatamente.
o comissário, ele comprava o café do fazendeiro e aproveitava para prestar alguns outros serviços, vendia uns artigos que eles precisavam nas fazendas, entendeu? Ah, e ainda levava uma comissãozinha aí com esses artigos, não é isso? É, exatamente. Na verdade, o fazendeiro tinha muita confiança no comissário e vice-versa, entendeu? Porque normalmente, tanto o fazendeiro quanto o comissário eram brasileiros, entendeu? Por quê? Porque os exportadores não eram brasileiros? Não, não eram. Normalmente, os exportadores eram ou americanos ou ingleses. As companhias americanas e inglesas resolveram investir no negócio de café no Brasil, porque dava muito lucro, Gil. Ah, devia dar muito lucro mesmo. Opa! As companhias americanas e inglesas não apenas faziam exportação do café brasileiro. Elas também implantaram importantes ferrovias que transportavam o café até os seus navios. Nós estamos no alto da Serra do Mar, numa estação de trem entre São Paulo e Santos. Essa estação pertencia à São Paulo Railway. Como foi o crescimento das exportações brasileiras de café no século XIX? Em 1820, o café representava 18% das nossas exportações. Apenas 10 anos depois, em 1830, o índice do café sobe para 43% das nossas exportações. E o principal importador, já naquela época, eram os Estados Unidos da América. Forte o suficiente para abastecer o mercado norte-americano e europeu, a nossa produção cafeeira cresceu muito ao longo do século XIX. Claro que esse crescimento teve efeitos importantes na economia brasileira. Um dos efeitos do nosso café foi reequilibrar a balança comercial brasileira. Depois de tantos anos de déficits, em 1860, as exportações brasileiras ultrapassaram as importações. Mas tem mais. Como já disse o historiador Caio Prado Júnior, o café contribuiu para o melhoramento técnico do país. Com o crescimento da economia cafeeira, cresceram também serviços de transporte e comunicação. Isso é claro, sem falar na mecanização rural e nas primeiras manufaturas, que nasceram junto com a nossa cafeicultura. A cafeicultura acabou tendo, portanto, um grande efeito na modernização do país. As características dessa modernização foram o crescimento das cidades brasileiras e a mudança do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste brasileiro. Porque, enquanto a economia cafeeira do Sudeste crescia, a economia açucareira do Nordeste enfrentava algumas perdas. Ela continuava sendo importante, mas não tão significativa como tinha sido no período anterior. De qualquer forma, mesmo trazendo a modernização, a economia cafeeira mantinha a forma de produção tradicional. Monocultora, grande propriedade e escravista. Isso continuava ainda muito firme nas fazendas do café. Tá vendo, Vicente? Olha, o café não mudou em nada a escravidão nas fazendas. Tá aqui, ó. Ah, não mudou. E continuou praticamente a mesma coisa. O café era o escravo. A produção de café dependia da força de trabalho escravo. Não tinha Pois é, e os barões continuavam sendo os barões, modernizando a produção, investindo os lucros, mas ainda continuavam ali, firmes, mantendo a escravidão no Brasil Imperial. Como o império era o café, a nova elite econômica eram os barões do café. Em cada região produtora se formavam cada vez mais famílias ricas, poderosas, que formavam as dinastias do café. Suas fazendas eram suficientemente ricas para impressionarem muito os visitantes estrangeiros, como Saint-Hilaire, que você vê aqui. Veja só, o Saint-Hilaire descreveu algumas delas. Quanto mais me aproximo da capitania do Rio de Janeiro, mais consideráveis se tornam as plantações. Perto da Vila de Resende, proprietários possuem 40, 60, 80 e até 100 mil pés de café. Pelo preço do gênero, devem estes fazendeiros ganhar somas enormes. Essa descrição de Saint-Hilaire dá apenas uma ideia do poder que esses chefes das dinastias cafeeiras tinham nas mãos. Porque esses barões do café participavam das câmaras municipais, das assembleias provinciais, casavam suas filhas com bacharéis, que depois iam defender os seus interesses. E mais, eles recebiam ou compravam títulos de nobreza para se tornarem, de fato, barões do império. Mandavam construir palacetes luxuosos na capital e assim consolidavam ainda mais o seu poder junto ao governo imperial. Bom, Vicente, os barões do café sustentavam o poder imperial, não é isso? Exatamente. Na verdade, os barões, eles defendiam o império e a escravidão. Entendeu? Para você ter uma ideia, os barões, eles eram a base do principal partido de sustentação do governo imperial, que era o Partido Conservador. O que não quer dizer que eles fossem conservadores em tudo, não. Mas peraí, Vicente, me dá um exemplo melhor.
quando a produção de café estava no auge no Vale do Paraíba, já tinha alguns barões do café que defendiam a troca do trabalho escravo pelo trabalho livre. Ah, mas isso eu sei por quê. Porque também a Inglaterra pressionava o fim do tráfico internacional dos escravos. Exatamente. E nessa época, a imigração já estava começando aqui para o Brasil, ainda como experiência. Então, nessa época, mesmo metade do século passado, já tinha alguns barões do café que diziam que a escravidão era o germe do império. Em pleno império, de fato, alguns barões do café achavam que a mão de obra escrava seria um empecilho na implantação do trabalho livre. Eles acreditavam que os imigrantes não iriam querer trabalhar em fazendas onde houvesse mão de obra escrava. Aliás, outros barões achavam ainda que a mão de obra escrava era cara e atrasada. Mas mesmo assim, a tradição falou mais forte. E você sabe, a escravidão iria continuar por muitos e muitos anos. Ela seguiu sendo a base da força produtiva na produção do café nas grandes fazendas do Império. Bom, Vicente, quer dizer que o Império continuou escravista graças aos barões conservadores, não é isso? Mais ou menos, tio, porque nessa época a situação era meio complexa. Já tinha alguns barões que eram contra a escravidão africana. Tanto que eles diziam que a escravidão estava roendo o império por dentro e tal. Porque na época a escravidão já estava começando a custar muito caro para eles, entendeu? Bom, então vamos fazer uma revisão da nossa teleaula de hoje, que vai ficar tudo muito mais claro, né? Vamos nessa, vamos para a revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de História do Brasil de hoje, a gente viu como o café do Vale do Paraíba se tornou a base de sustentação do Império. Vimos como a economia cafeeira trouxe modernização nos transportes e comunicações. Mas vimos também como ela manteve uma estrutura de produção tradicional, ampliando a quantidade de escravos nas fazendas. Vimos ainda como os barões do café formaram uma poderosa elite imperial. E vimos que a ideia de implantar o trabalho livre nas fazendas já estava nos planos de alguns barões do café, que eram contra a escravidão. Na próxima teleaula você vai ver como começou o fim da escravidão. E vamos ver também como os ingleses pressionaram pelo fim do tráfico de escravos. E quais os efeitos dessa pressão para a nossa economia cafeeira. É só aguardar a nossa próxima teleaula. Até lá! Muito bom, né, crianças? Foi bom que mostrou sobre o desenvolvimento e a produção do café, de como a produção do café e a exportação dele foi importante para o nosso desenvolvimento, e falou um pouquinho também sobre a posição dos barões de café com relação à escravidão. Vocês viram que tinha um grande número, né, que queria dar fim à escravidão, né, ao trabalho escravo, porque já não estava sendo tão lucrativo mais, e tinha uma outra parcela de barões do café que apoiava a continuidade aí da escravidão, né? E aí, eu vou botar na nossa próxima teleaula que fala sobre esse movimento abolicionista. Então, essa teleaula que nós acabamos de ver deu mais ênfase ao café, né? E agora sobre as leis. Então, foram 2 pontos importantíssimos do Segundo Reinado, junto aí, é óbvio, né? Claro, sobre a Guerra do Paraguai. Depois, eu vou até ver isso para a nossa próxima aula, ver se eu acho um documentário sobre a Guerra do Paraguai, tá? Para vocês poderem se inteirar mais com relação a esse assunto. Então, deixa eu ver aqui. Calma aí, só rapidinho, tá? Para a gente poder ver, dar continuidade. Calma aí, rapidão. Aqui, achei. Para a gente dar continuidade a esse assunto que estávamos vendo. A outra coisa também que eu ia falar com vocês, né? Peraí, rapidinho, deixa ele iniciar aqui para eu poder gravar. Outra coisa que eu ia falar com vocês, né? Os alunos meio que ficam assustados com o telecurso, professora do ensino médio e tal. Então, mas o nosso assunto, né? Esse assunto e todo o assunto de história, vocês vão ver novamente no ensino médio. Uma nova pegada, né? Mais intenso os fatos, mais intenso o material a ser trabalhado, as informações, tá? Só que eu sempre gosto já de adiantar isso, já deixar vocês bem preparados para essa próxima etapa da vida de vocês, tá bom? Por isso que eu gosto de usar bastante telecurso, porque ele nos auxilia muito, né, a entrar, de fato, na história, né? Por conta das reportagens, das imagens. Então, eu acho muito bacana. Tá todo mundo me escutando aí direitinho?
Sim, crianças? Eu tô. Então tá bom. E fico, gente, vamos falar mais, hein? Vamos participar desses microfones, pode perguntar, tá? Eu não ligo, não, pelo contrário, eu adoro. Quanto mais falar, melhor. Quanto mais questionar, melhor. Porque senão vocês não estão entendendo. Por enquanto, tá tranquilo? Tá dando para entender? Lembrando, tá? Nós estamos falando sobre o segundo reinado, período que aconteceu depois do período regencial. O segundo reinado é o governo de Dom Pedro II, aquele menino, né, o Dom Pedro de Alcântara, que foi deixado no poder pelo seu pai Dom Pedro I com apenas 5 anos de idade, tá? Então, ó, nós estamos vendo os fatos marcantes do segundo reinado e, principalmente, né, vamos ver agora as leis abolicionistas que deram fim à escravidão. Isso é muito importante. Professora, depois você vai falar com a gente sobre isso novamente? Vou falar novamente sobre isso com vocês. Nós vamos ter só essa aula sobre esse assunto, não. Outras aulas virão aí, ainda batendo em cima do segundo reinado, tá bom? Mas é muito importante prestar atenção agora, tá? Porque nas outras aulas eu vou relembrando aí alguns pontos. Quero trazer um documentário sobre a Guerra do Paraguai, tá? Trazer algo sobre isso. Então, ó, vamos prestar atenção que vira e mexe eu vou voltar, tá bom? Também nesses assuntos que eu já falei, é óbvio. Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao telecurso agora falando sobre as leis abolicionistas, tá? Tá todo mundo vendo aí? Me fala. Sim, tá tranquilo? Então, ó, vamos lá. Vamos lá para a gente poder fechar, tá? Você vai dar tempo desse. Presta atenção. Vou passar aqui um pouquinho. Aula de História do... Bons estudos. Você certamente já ouviu falar na Lei Áurea, aquela que termina com a escravidão no Brasil. Mas talvez você nunca ouviu falar numa outra lei bem anterior, a Lei Eusébio de Queiroz, pois foi com ela que começou o fim da escravidão no nosso país. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos para o Brasil bem na metade do século XIX. Foi com o cumprimento fiel dessa lei que o Império preparou a substituição da escravatura pelo trabalho livre, como que a gente vai ver na nossa teleaula de hoje. Você vai conhecer a Lei Eusébio de Queiroz, o contexto político da época e os efeitos da proibição do tráfico de escravos para o país. E vai ver também como o Império se prepara para a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre. Você está pronto para entrar na história? Então, embarque com a gente. Que vida, hein, Vicente? Nossa Senhora. Quando é que foi que terminou esse tráfico de escravos aqui no Brasil, hein? Foi em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Mas até essa lei ser aprovada, houve muita, mas muita pressão internacional, principalmente por parte dos ingleses. Dos ingleses? Exatamente, porque desde 1810 a coroa inglesa estava pressionando Portugal para diminuir o tráfico de escravos pelo Atlântico. Portugal e Inglaterra chegaram até a fazer alguns acordos sobre isso, entendeu? Agora, pelo jeito não adiantou nada, né? Porque na outra Realmente teleaula a gente viu que o número de escravos africanos continuou aumentando na primeira metade do século passado. sem dúvida. E isso acho que é por causa do café, não é? Não? Foi por causa do café também. Agora, também continuava crescendo a pressão inglesa. Tanto é que em 1826, quando o Brasil já era independente, os ingleses fizeram uma pressão danada sobre Dom Pedro I. Eles exigiam que o tráfico de navios negreiros no Brasil terminasse num prazo de 3 anos. Dom Pedro concordou, mas não cumpriu. Ele renunciou no ano de 1831 e o tráfico de escravos ainda corria solto. O tráfico de escravos continuou mesmo depois de proibido. Em 1831, o governo regencial proibiu a entrada de escravos no Brasil, mas a lei não foi cumprida e os ingleses tiveram que jogar mais uma vez pesado para tentar acabar com o tráfico de escravos. No ano de 1845, para tentar acabar de vez com o tráfico de escravos para o Brasil, a Inglaterra adota o Bill Aberdeen. Bill Aberdeen era uma resolução que os ingleses tomaram sem ouvir o governo brasileiro. E por esta resolução, qualquer navio da Marinha Inglesa podia deter um navio negreiro que navegasse para o Brasil. Assim, um almirante inglês até tinha o direito de comprar um navio negreiro e comprar pelo preço que ele achasse justo. Se
Se não comprasse, o navio seria desmantelado e os ingleses venderiam o material em leilão. Bem, é claro que o governo regencial brasileiro protestou contra esse biohabiting, mas a coroa inglesa não mudou uma vírgula. E ainda por cima, passou a perseguir navios negreiros até mesmo na costa brasileira. Centenas de navios suspeitos de tráfico foram destruídos pela Inglaterra. Já a situação política no governo imperial brasileiro, sem dúvida, ficou bem mais complicada. Ô Vicente, por que a situação ficou mais complicada? Podia até ter saído uma guerra contra a Inglaterra, não é isso? Sem dúvida existiu o perigo de um confronto militar mesmo. Mas o que mais complicava a situação é que nessa época a Inglaterra tinha uma enorme importância comercial para o Brasil, compreende? E o Brasil dependia da Inglaterra. Mais ou menos isso. Na verdade, olha, na metade do século passado, a Inglaterra praticamente dominava o comércio de importação e exportação para o Brasil. Esse que era o problema. As firmas britânicas eram importantíssimas, pois controlavam mais da metade das exportações brasileiras de café e algodão. Assim como os bancos ingleses, que também eram muito importantes, porque emprestavam muito dinheiro ao Estado brasileiro. Pois bem, tudo isso levou o governo brasileiro a ceder à Inglaterra e começar a defender o fim do tráfico de escravos, entendeu? Aí é que foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz. E, para surpresa de muita gente, essa lei valeu, ela foi de fato aplicada. Isso foi, como eu te disse, em 1850, e a partir daí, praticamente, encerraram o tráfico de escravos para o Brasil. Mas vem cá, pensa um pouco. Por que a Inglaterra queria tanto acabar com o tráfico de escravos? E o Brasil? Por que o Brasil acabou aceitando tamanha pressão inglesa? Pensa um pouco. Vamos pensar um pouco. A Inglaterra, no começo do século XIX, estava em plena revolução industrial. E como a gente sabe, naquele período imperava o liberalismo econômico. E em nome do liberalismo econômico é que a Inglaterra combatia o tráfico negreiro. O tráfico negreiro ia contra os princípios do livre comércio e do trabalho livre. E, além do mais, alguns pesquisadores acreditam que o trabalho escravo aumentava o custo dos produtos coloniais ingleses. Por tudo isso, é que os ingleses combatiam tanto o tráfico de escravos no Brasil. E o Brasil, como agia sob a pressão inglesa? Bom, o governo imperial conhecia a superioridade econômica e militar da Inglaterra, mas internamente tinha que suportar uma série de pressões dos grupos que ainda defendiam a escravidão e o tráfico de escravos, porque no fundo todo mundo sabia que assim que terminasse o tráfico de escravos, a escravidão também não duraria muito mais tempo. Portanto, o governo teve que agir com muita habilidade e teve que chamar a atenção do Congresso para a gravidade da situação com a Inglaterra, para poder aprovar o fim do tráfico negreiro. Com isso, o governo acabou tomando a iniciativa da proibição como um gesto de soberania e mostrou que o Brasil mantinha uma posição própria, independente da pressão inglesa, embora estivesse tendo que ceder a ela. Ah, quer dizer que o Brasil teve que ceder, então, à pressão inglesa para evitar um confronto, né, Vicente? Mas nessa época, o governo imperial dizia que tinha tomado a decisão de acabar com o tráfico independente da pressão, independente da política do canhão da Inglaterra, como se dizia na época. Mas que a Inglaterra influiu, né, Vicente? Ah, sem dúvida. Agora, nessa época, mais ou menos metade do século XIX, estavam começando a acontecer as primeiras revoltas dos escravos, entendeu? Então, além da pressão da Inglaterra, da pressão dos liberais brasileiros, estava também começando a pressão dos próprios escravos. Mas também não é para menos, hein, Vicente? O navio negreiro era um grande pesadelo, hein? Era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. O governo teve que assumir o fim do tráfico de escravos e enfrentar as consequências. Mas olha, o fim do tráfico não chegou a ser o fim do mundo para a economia do Brasil Império, porque a escravidão continuava firme com os escravos que ainda trabalhavam aqui, e não eram poucos. O que aconteceu foi um aumento do tráfico interno de escravos. Como a economia nordestina andava em crise, aumenta a venda dos escravos das fazendas de cana-de-açúcar do Nordeste para as fazendas de café do Sudeste brasileiro. O café continuava firme, a escravidão também continuava, só que não tão firme quanto antes. O governo sabia que mais cedo ou mais tarde a escravidão iria terminar. Por isso foi tomando algumas providências para a chegada do trabalho livre nas plantações do café. Uma dessas providências foi a aprovação da Lei de Terras. Você conhece?
Ô, Vicente, você já ouviu falar na Lei de Terras do Tempo Império? Já. A Lei de Terras, ela foi escrita para aumentar o preço das terras públicas, só para isso. Mas peraí, pra que isso? Para quê? Para quando terminasse a escravidão e começasse o trabalho livre, os empregados não pudessem pedir as contas e comprar sua própria roça. Para isso que serviu. Então era também para obrigar o trabalhador a continuar trabalhando nas fazendas. Exatamente. Mas peraí, olha, mal tinha começado o trabalho livre nas fazendas naquela época e o Brasil ainda estava na escravidão. Como é que é isso? Sim, mas já estava preparando o terreno para a época de trabalho livre. Nesse livro aqui dá para ver. Deixa eu achar. Aqui, ó. A Lei de Terras determinava que as terras fossem vendidas, presta atenção, por um preço suficientemente elevado para afastar poceiros e imigrantes pobres. Estrangeiros que tivessem passagens financiadas para vir ao Brasil ficavam proibidos de adquirir terras. O imigrante, então, é obrigado a ficar trabalhando nas grandes fazendas. Com essa lei, talvez fosse a única maneira dele sobreviver mesmo. Bom, ainda bem que o governo, naquela época, pensava em acabar com a escravidão, né? Estava pensando nisso, mas não estava com muita pressa, não, sabe? O governo, na verdade, não tinha a menor pressa em terminar com a escravidão nas fazendas. O que ele estava preocupado era em fazer uma transição lenta e segura do trabalho escravo do presente para o trabalho livre do futuro. O Brasil era um país predominantemente agrário, mas já tinha uma vida urbana, moderna, liberal e capitalista, que era incompatível com a existência da escravidão. Um dos próximos passos do governo rumo ao fim da escravidão foi a famosa Lei do Ventre Livre, de 1871. A pressão da sociedade pelo fim da escravidão estava aumentando. Quando termina a Guerra do Paraguai, surgem vários clubes e associações em defesa da abolição da escravatura. E para não perder o bonde da história, o governo imperial se antecipa e propõe esta lei do ventre livre, tornando livres os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir daquele momento. Naquele momento, a proposta do governo previa que o escravo ficaria em poder do proprietário até os 8 anos de idade. Dali por diante, ele seria entregue ao Estado, que pagaria uma indenização ao proprietário. Agora, se o proprietário quisesse, poderia ficar com o escravo até os 21 anos de idade, quando entregaria ao Estado, porém, sem nenhuma indenização. Bom, essa lei foi aprovada, mas as lideranças dos produtores de café não gostaram nem um pouco. Paulino Soares de Souza, que era um líder político ligado ao café, no Rio de Janeiro, apelou para o governo não se meter mais nas questões da escravidão. Na verdade, os barões do café não levavam muito a sério a lei do ventre livre. Eles acreditavam que seria mais uma lei que não iria pegar no Brasil. O Brasil devia ter uma imagem muito negativa naquela época no exterior por causa da escravidão, hein, Vitor? Sem dúvida, né? Imagina, a gente já estava chegando no século XX, o Brasil era dos últimos países do mundo que ainda mantinha escravidão. Mas a lei do ventre livre devia ter uma boa repercussão para o governo imperial, não tinha, não? Mais ou menos. O governo imperial meio que lavou as mãos com a história da lei do ventre livre, entendeu? Porque ela não era uma lei muito obedecida, mas ao mesmo tempo era uma resposta do governo ao movimento abolicionista e por aí. E que já era muito grande no Brasil naquela época. Sem dúvida. Os escravos continuavam se rebelando, continuavam fugindo. A escravidão estava verdadeiramente em declínio, entendeu? Já faltavam escravos nas fazendas de café, por exemplo. E os trabalhadores livres já começaram a ser contratados nas grandes fazendas, substituindo a mão de obra e tudo mais, não é isso? Sem dúvida. Com o trabalho livre chegando nas fazendas, a situação na década de 1880 ficou muito mais grave. E o governo imperial, que queria adiar o fim da escravidão para um futuro longínquo, acabou sendo obrigado a decretar a abolição no ano de 1888. Mas esse é um assunto que você vai ver na nossa próxima teleaula. Por enquanto, eu recomendo que você estude o que aprendeu na teleaula de hoje, começando por uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de história de hoje, nós estudamos algumas mudanças e desafios do Brasil Império. Vimos como foi a pressão inglesa pelo fim do tráfico negreiro, que assim como a lei do ventre livre, acelerou o ritmo que o governo planejava para o fim da escravidão. Vimos também como a lei de terra serviu para preparar o terreno para a chegada do trabalho livre nas fazendas. Pois bem, com o estudo da história, a gente também não pode parar. Tem que estar sempre estudando para aprender e reaprender a história. Por isso, pegue o seu livro e estude, que na próxima teleaula nós vamos avançar mais no tempo e no espaço. Até lá!
Bem, crianças, bem legal, né? Ela fixou aí o assunto que nós já tínhamos visto aí também no slide, e acabou revisando também um pouquinho e dando a informação aí sobre a lei de terras, né? Que foi uma lei que dificultava a compra das terras, tá? Vimos aí também a entrada, né, dos imigrantes no território brasileiro, que acabaram aí substituindo e ocupando aí o espaço junto com a mão de obra escrava, tá bom? Vieram pessoas de vários países, tá? Com a promessa, inclusive com a promessa do governo brasileiro, de uma vida melhor, né? De enriquecer nas terras brasileiras, tá bom? Foi tranquilo, né? Falem aí para mim. Foi tudo bem? E aí, povo? Estão aí ainda? É a Amanda, você que está aqui, Amanda, eu vejo. Pelo amor de Deus, hein, gente? Então, olha só. A gente vai conversar mais sobre isso, né? Nas próximas aulas. No dia 8, eu vou falar mais a respeito. Vou trazer mais informações sobre o parlamentarismo às avessas, tá? Vou trazer mais informações sobre a Guerra do Paraguai. Vou ver se eu acho documentário, videoaulas, né? Até mesmo telecurso, para poder ficar algo diferente, tá bom? Dia 15 de setembro, nós vamos fazer a conversa aí sobre o nosso livro, esta classe, As Cores da Escravidão. Não pode deixar de ler, hein? Ó, já estou 2 semanas falando a mesma coisa, tá? 15 de setembro. Eu vou fazer perguntas sobre o livro, tá? Para vocês. E, além disso, eu vou incluir questões do livro. Ah, parou? Será que foi só para você, Bia? Acho que foi, né? Oi, Amanda, você está me escutando direitinho? Eu estou escutando. Ih, Bia, foi com você, hein? Graças a Deus, hein? Foi comigo, não. Foi a sua internet. Então, ó, vamos recapitular, tá, Bia? Oi. O livro Tá falando sobre o livro aqui da escravidão, que a gente ganhou junto com os livros? Foi junto, né? Vocês receberam juntos. Junto aí com o livro de vocês. Depois você dá uma olhadinha. Ó, As Cores da Escravidão. Vocês não recebem uma caixa? Todos os livros dentro? A gente... Vamos até fazer um trabalho com isso. O trabalho é pra gente entregar, né? Trabalho para me entregar, não. Esse livro aqui, vocês vão ler... Para entregar é de Regina, ele deve estar confundindo. De entregar quem? Ah, Gilbert. É para entregar para Regina, Davi. E é essa semana, não é semana que vem, cara. Ah lá, é Regina. E esse aqui não é outro, né? Esse não é outro, não é? Porque esse aqui, quem foi trabalhar fui eu, não é isso? É outro. O de Regina. Ah, tá. Então, ó, esse aqui, esse meu aqui... Regina é qual, gente? De Regina, eu não sei. Depois você vê com alguém. Esse meu, nós iremos trabalhar na minha aula... É aquele livro azul, não é esse daí, não. Ó, é um livro azul, é um Esta Classe azul. Esse aqui é de história, As Cores da Escravidão. Ele fala sobre a escravidão, tá? E eu botei ele para 15 de setembro, que nós vamos estar envolvidos, né, com aí o movimento abolicionista, que nós já estamos envolvidos, que é trabalhado no segundo reinado. Então, o que nós iremos fazer? De novo, tá? Nós iremos, dia 15 de setembro, conversar sobre o livro. Professora, como assim conversar? Como é que vai ser essa conversa? Então, eu vou falar sobre o livro, vou perguntar coisas a vocês, tá? Então, tem que ler, tem que ler. Mesmo porque também eu vou colocar questões do livro lá na prova, lá na avaliação de vocês, tá? Então, 15 de setembro é a nossa conversa sobre o livro Esta Classe. Eu resolvi, assim, conversar sobre o livro, porque já tive aí depoimentos que o livro é muito bacana. Então, assim, eu achei melhor a gente fazer uma conversa sobre o livro, cada um dá a sua opinião, cada um fala um ponto que leu e gostou. Eu vou escolher alguns, vou perguntar a respeito, tá? Então, é importante que vocês façam a leitura. Faz a leitura, tá bom? E eu vou colocar também, lá na avaliação de vocês, questões do livro, tá bom? Então, fiquem atentos. Então, essa conversa que nós vamos ter dia 15 de setembro vai ser muito bom também para vocês poderem aí perceberem
né, como é que vai ser, como é que serão as questões lá na prova com relação ao livro desta classe. Não é para deixar de ler, tá? E aí, dia 22 de setembro, provavelmente eu vou fazer uma recapitulada de todo o nosso assunto, para poder nos preparar ainda melhor para a nossa avaliação. Então, ó, ainda vamos falar sobre o segundo reinado. Semana que vem, dia 15, tá, também. Então, ó, fiquem atentos ao assunto, que esse é o nosso último assunto do módulo 3, tá bom? Então, vimos aí que o segundo reinado foi um período que nós tivemos como força na economia a produção e a exportação do café. Vimos aí o acontecimento importante no segundo reinado, que foi também a Guerra do Paraguai, né? Vimos aí o movimento abolicionista, né? As leis que vieram aí antecedendo a Lei Áurea, né? Que deu fim, de fato, à escravidão. Vimos tudo isso hoje. E a partir de semana que vem, eu vou voltar a lembrar esse assunto, tá? Eu vou aí falar novamente pontos desse assunto, tá bom? Deixa eu ver aqui se entrou alguém que eu não dei a presença. Eu andei dando presença já para muita gente que eu vi aqui. Bia, eu não tinha dado ainda. Davi, também não. Deixa eu ver aqui. Os dois que eu não tinha dado presença ainda. Os outros eu anotei aqui direitinho. Tá, amores? Então, ó, mais uma vez. Aí, ó, já botaram aqui, ó, a Isabelle botou a cor da ternura, que é para sexta-feira, ó. Cor da ternura para sexta-feira entregar na escola, tá? Viram aí, né? Então, ó, não deixem fazer a leitura do nosso livro esta classe. Eu não tô achando. Não entendi. Isso aí é o livro quem? De Regina? Foi ela que pediu esse trabalho? Foi, né? A cor da ternura. Ah lá, viu? É o de Regina, tá? O meu não é para entregar, o meu eu não passei trabalho. O meu vai ser uma conversa aqui na aula online, que eu vou perguntar as coisas para vocês com relação ao livro. Tá? Então, fiquem atentos. Eu vou fazer minha anotação aqui de quem conseguiu responder, de quem realmente leu, porque a gente sabe, a gente nota isso. Então, ó, é para ler o livro, hein? Tá? Por favor. Então, amores, é só, tá? Eu vou até liberar vocês um pouquinho antes,